Amém. Paz do Senhor, igreja. Amém. Eu queria falar na noite de hoje uma mensagem sobre como a importância de mantermos Deus em nossas vidas e de como é importante que a gente viva além de nós mesmos. E para começar, eu gostaria de deixar bem claro que o que Deus quer que nós vivamos é sempre o melhor que Ele tem para nos dar. E quando nós entendemos a partir desse momento que nós entendemos que o melhor que nós podemos receber aqui e o melhor que nós podemos ter na nossa vida é e vem de Deus, as coisas fluem. Muitas pessoas elas acreditam que a felicidade ela chega quando ela conquista algo, quando nós conseguimos comprar algo, quando nós conseguimos ter algo. E essa não é uma felicidade de verdade, porque isso vai se tornar um ciclo. Vamos ficar no mesmo giro, girando em busca da mesma coisa, porque todo dia as coisas mudam. Todo dia vai surgir coisas novas e aquela que você lutou tanto para obter, para conseguir ser feliz, para conseguir preencher um espaço vazio no seu coração, vai se tornar obsoleta. A frase que definiria uma vida de felicidade, hoje em dia, a gente ouve bastante, seria essas dicas assim: faça o que você quiser, sem consequências, não pense no amanhã, você só vive uma vez, você merece o melhor de tudo e é melhor se arrepender do que passar vontade e seja sempre o número 1 na sua vida. Esses são os conselhos que a gente ouve por aí afora. E ouvir essa frase, ela faz bem pro ego, né? Ela faz bem, ela traz a sensação de que nós realmente somos merecedores de tudo isso e de que nós realmente podemos viver a vida como se não houvesse amanhã. Mas a verdade é que uma vida cheia de egoísmo é o que essas palavras trazem. Seguir esses conselhos ao pé da letra trará uma vida e formará uma pessoa egocêntrica e solitária, e principalmente vazia, buscando por algo que somente Jesus pode preencher. Já a frase que define uma vida verdadeira, feliz e que é rejeitada por muitos, pois ela não é falsa nem maquiada, está escrita em Marcos, capítulo 8, versículo 34 ao 35, que diz: Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quiser me acompanhar, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Para quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. E nessa fala de Jesus, nesse versículo que Jesus nos conta o segredo de viver uma vida de felicidade, de viver uma vida verdadeira, ele diz duas coisas importantes. A primeira é negar a si mesmo. E por que negar a si mesmo? O que é negar a si mesmo? Quando nós nos dedicamos a algo, quando nós buscamos algo, nós negamos a nós mesmos, nós deixamos de fazer uma coisa que poderia ser para nós, uma coisa que você poderia estar fazendo em outro momento para poder fazer aquilo. E negar a si mesmo. E com Cristo não deve ser diferente. Deixar de as suas vontades, deixar os seus planos e seguir a Cristo para poder viver o plano e a vida que o Senhor escreveu para você. Isso é negar a si mesmo. E a segunda fala é: tome a sua cruz e siga-me. Quando Jesus diz isso, ele não está se referindo a uma cruz de dor, ele não está se referindo a uma cruz de pobreza, uma cruz de desastre, como muitas pessoas dizem e a gente está acostumado a ouvir. Por exemplo, essa situação é a minha cruz e eu tenho que carregar. Essa pessoa é a minha cruz, um fardo que eu tenho que suportar. E essa não é a cruz. A cruz verdadeira que Jesus quer que tomemos e carreguemos é a mesma que ele tomou. É de viver uma vida sem egoísmo, de viver uma vida sem retenção, sem aprisionamento. Jesus quer a sua liberdade material. Ele quer que você enxergue que mesmo sem o carro do ano, mesmo sem a casa perfeita, mesmo sem o que o seu vizinho tem ou o que você tanto almeja para poder ocupar o seu vazio no coração, você consiga viver uma vida
com Deus, você pode ser feliz. E sim, faça coisas para si mesmo, cuide de si mesmo, identifique o seu valor e principalmente ame a si mesmo, pois sem o amor próprio, como poderíamos cumprir o que está descrito em Mateus 22:39? Que ame ao próximo como a ti mesmo. Então é importante que nós cristãos identifiquemos o nosso valor, mas que também não deixamos que as coisas materiais, as coisas que nós desejamos e que nós temos, nos impeçam de chegar a Cristo. E Cristo não está dizendo que você deve viver uma vida centrada em outras pessoas, se esquecendo completamente de si, mas está dizendo que, assim como Ele, faça de outras pessoas uma prioridade. Quando nós fazemos de outras pessoas uma prioridade, nós entendemos o sentido de que ajudar o próximo é importante. Nós entendemos que não somos os únicos que Deus fez, não somos os únicos que existem. E uma frase muito importante que eu escrevi aqui é: porque ao ajudar uma pessoa por causa do amor de Deus, você se torna uma pessoa que agrada a Deus. Quando você busca conciliar, você busca ajudar alguém em nome do amor de Deus, você está fazendo algo que agrada a Deus. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 10, vai dizer assim: portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos, especialmente aos que fazem parte da nossa fé, da nossa família na fé. E se nós cristãos realmente fizéssemos o que está descrito em Gálatas, fizéssemos o bem para o próximo, fizéssemos o bem para os nossos irmãos na fé, eu tenho certeza que as igrejas estariam lotadas, estariam buscando, as pessoas estariam impressionadas, porque elas veriam que nós não estamos somente falando, nós estamos vivendo o que nós estamos pregando. E quando nós dizemos que Cristo é amor, mas não passamos o amor, as pessoas elas não vão gravar aquilo que você disse, mas elas vão gravar aquilo que elas veem. As crianças também funcionam desse jeito, elas vão aprender mais com vendo você fazer do que você falando ou mandando ela fazer. Mas o problema é que nós fazemos o oposto. E isso me lembra de uma história que também está descrita na Bíblia, que faz muito sentido nesse quesito, como, por exemplo, o filho pródigo. Ele diz ao seu pai: me dê a minha parte da herança. E o pai dele ainda estava vivo, né? Começa aí. E ele já queria parte dele da herança na casa. E como conhecemos a história, que está em Lucas, capítulo 15, versículo 11 ao 32, ele vai sair de casa, ele vai perder tudo com a fome que vai vir do país, ele vai ter que trabalhar com porcos, até que ele cai em si e percebe que até os servos de seu pai viviam melhor do que ele. Então, arrependido, ele torna a casa de seu pai, humildemente pede para que ele o aceitasse como seu empregado. E nessa parábola, eu relendo ela, eu vi uma parte que eu nunca tinha parado para pensar, mas é muito importante. Quando Jesus disse, contando a palavra, Jesus disse que o jovem ele cai em si. O que é cair em si? Quando o jovem percebe a vida que ele estava levando. Quando o jovem ele olha para si mesmo, ele está sentado no mais distante da sua casa, no lugar mais vazio e mais baixo que ele conseguiu chegar desde quando ele abandonou o pai, e ele reconheceu ali, naquele lugar, de que ele estava levando uma vida que não era aquilo que o Senhor tinha para ele. Quando nós paramos, quantas vezes nós temos que parar, olhar para nós mesmos e pensar: essa é a vida que o Senhor quer que eu leve? Como o filho pródigo fez, ele caiu em si, ele prestou atenção um pouco no que ele estava vivendo. A gente entra muitas vezes no modo automático ali e vai seguindo, vamos vivendo. A vida é assim, é difícil mesmo, vamos lá, vamos seguindo. E a vida não é assim, a vida com Cristo não era para ser assim, não é para ser assim. Mas quando nós só ligamos ao automático e vivemos nas nossas decisões, vivemos os nossos planos, os nossos desejos, é isso que acontece. E no final o filho estava arrependido e tudo o que importava para o pai era aceitar e trazer a restauração para ele. Quando nós
caímos em si, quando nós percebemos que a vida que nós estamos levando é como a do jovem, guiada para um chiqueiro e não para a graça de Deus, nós precisamos parar, olhar para o que nós estamos fazendo e pedir perdão ao Pai. Sem receio, sem medo. Porque muitas vezes a gente ouve, ele não vai te aceitar de volta. É isso que o diabo quer que a gente pense, ele não vai me aceitar de volta. Mas o Senhor vai, porque ele não é só um Deus de bênçãos, ele não é só um Deus de prosperidade, como a gente sempre ouve, mas ele também é um Deus de chances, que está sempre disposto a te receber, porque ele é bom o tempo todo. E existe outro jovem na Bíblia que também foi a Jesus. Que foi a Jesus? E a história dele passa lá em Marcos capítulo 10, versículo 27, que vai dizer assim: quando Jesus estava saindo da viagem, um homem veio correndo, ajoelhou-se na frente dele e perguntou: Bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Você conhece os mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê mau testemunho, não dê mau testemunho contra ninguém, não tire nada dos outros, respeite o seu pai e a sua mãe. E o jovem ele responde: Mestre, desde criança eu tenho obedecido a todos esses mandamentos, respondeu o homem. E Jesus olhou para ele com amor e disse: Falta mais uma coisa para você. Vá, venda tudo o que tem e com o dinheiro dê o dinheiro aos pobres. Assim você terá riquezas no céu. Depois venha e me siga. Quando o homem ouviu isso, fechou a cara e porque era muito rico foi embora triste. Então, esse jovem, ele decidiu que o que ele tinha no momento, ele foi em busca de Cristo porque ele sabia que faltava algo na vida dele. Ele foi em busca de Cristo com um propósito. Mas quando ele chegou a Cristo e Cristo disse a ele o que ele tinha que fazer, ele decidiu escolher o que ele tinha. Ele decidiu escolher o que ele achava que era o melhor. E uma coisa muito importante que Jesus disse nessa última parábola, nessa passagem, falta uma coisa para você. Isso é uma coisa que nós cristãos temos que ter sempre em mente. Sempre vai faltar alguma coisa. Nós não somos completos, não somos perfeitos. E sempre vai faltar algo. Vai faltar Cristo, então nós temos que buscar a Cristo. Vai faltar os frutos do Espírito, então nós temos que buscar os frutos do Espírito. Vai faltar buscar mais a Cristo, sempre vai faltar algo. E esse espaço que falta, só quem pode preencher na nossa vida é Cristo. E puxando disso também, a gente pode tirar a questão do tempo. Em que você tem dedicado o seu tempo? Em alcançar aquilo que te falta ou apenas estar parado e satisfeito com o que tem? Como aquele moço estava satisfeito. Ele não estava buscando realmente o que faltava na vida dele, ele estava satisfeito. Ele, ao chegar em Cristo, ele, ao invés de escolher o que ele sabia e tinha ouvido e visto, que podia preencher aquele vazio, preencher aquele desejo que ele tinha, ele decidiu escolher pelo que ele tinha, pelo que ele já tinha. Então, no que você tem investido o seu tempo? Em buscar aquilo que te falta ou em ficar parado, porque você já está satisfeito com o que você tem? E Jesus continua dizendo, vai e venda tudo o que tem aos pobres. E ele ficou triste. E essa é uma característica muito comum nas pessoas. Quando elas recebem algo que elas precisam, são pessoas como diz a passagem do semeador, em Marcos capítulo 4, versículo 14 ao 17. Que diz assim: O semeador semeia a palavra, algumas pessoas são como a semente, à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nelas semeadas. Outra, como a semente lançada no terreno pedregoso, onde ouvem a palavra e logo recebem com alegria. Todavia,
visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. E esse jovem, ele era uma pessoa como essa semente descrita. São pessoas que, antes de chegar em casa, terminou a pregação, ela já esqueceu a palavra. Ela já acabou, passou, e naquele momento, e amanhã ela tem sede de novo, ou então nem tem sede. E esse jovem, ele já tinha ouvido falar de Cristo, certamente. Ele já tinha, com certeza, conhecido os milagres que Cristo fazia, porque senão ele não procuraria a Cristo. E mesmo ouvindo a palavra, mesmo ele tendo recebido ela com alegria, a palavra de Cristo não enraizou no coração dele. Ele não fez com que a palavra chegasse ao coração dele. Porque o cristão, ele tem que ser como uma palmeira. A palmeira, ela é o mesmo tanto que ela é para cima, ela é para baixo. Então, se ela tiver uma tempestade, ela dobra. Ela pode até tocar no chão, mas ela não quebra no meio, porque a palavra tem raiz. Então, quando a palavra enraiza no nosso coração, quando ela toma um lugar profundo em nosso ser, quando nós entendemos, aceitamos e vivemos aquilo que o Senhor prega, o Senhor nos ensina, nós aprendemos que pode soprar, pode passar tempestade, podemos estar no meio do deserto, mas nós não vamos quebrar, nós não vamos cair, porque a palavra do Senhor é real e é verdadeira no nosso coração. Sabe? E essas pessoas, elas são complicadas, mas são pessoas que precisam ouvir mais a palavra, precisam aprender, e nós temos que ter, sim, paciência, nós temos que ter, sim, a compaixão de Cristo e ensinar e mostrar como Deus age, como a palavra do Senhor é verdadeira, através dos testemunhos, através de vitórias que nós contamos e compartilhamos. Por que o testemunho é tão importante? Porque quando nós testemunhamos, nós mostramos, nós agradecemos a Deus e nós mostramos também para aquele irmão que está sentado esperando a vitória, de que Deus é fiel e que Ele vai cumprir a palavra dele. E eu já estou quase finalizando. No livro de Romanos, no capítulo 12, do versículo 1 ao 2, diz assim: Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente como sacrifício vivo dedicado ao serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Sacrifício vivo dedicado ao serviço do Senhor. O que é ser um sacrifício vivo? O que é buscar? O que é agradar ao Senhor? Esse tem que ser o desejo do nosso coração, agradar ao Senhor. E como nós agradamos ao Senhor? Como aqui está descrito em Romanos, sendo sacrifício vivo. Quando nós subimos aqui no altar e nós pregamos, nós cantamos, nós estamos sendo sacrifício vivo. Quando nós oramos por um irmão na fé, nós estamos sendo sacrifício vivo. Então, se entregar ao Senhor não tem tempo nem tem hora. Nós podemos fazer isso em casa, nós podemos fazer isso na igreja. E para não sermos como sementes que caem no chão, simplesmente ouvindo a palavra do Senhor e chegando em casa e se esquecendo dela. E usando nossos dons, talentos, vocação e principalmente a fé. Que nós temos a importância de entender de que somos um corpo. E quando nós entendemos que todos nós somos um corpo e de que cada parte é importante, nós aprendemos a viver uma comunhão, vivemos uma união. E eu queria ler de novo em Gálatas capítulo 6, versículo 10, que é uma passagem muito importante, que diz assim: Portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos, especialmente ao que fazem parte da nossa família na fé. Então, se você quer aprender a agradar a Deus, se você quer aprender a ter uma vida em comunhão com Deus, não quer ser só mais uma semente, siga o que a palavra diz. Busque sempre ajudar, busque sempre compartilhar. No momento em que nós vivemos de pandemia,
É muito complicado a gente se locomover de casa e visitar um irmão em casa. Não podemos. Mas nós temos o celular. Nós temos os momentos em que nós podemos mandar uma mensagem, podemos gravar um áudio ou fazer uma ligação e ministrar na vida de alguém, pregar na vida de alguém, orar por alguém. Quando nós fazemos isso, entendemos o nosso lugar no reino e somos humildes o suficiente para buscar sempre fazer a nossa parte, nós agradamos a Deus. Eu agradeço a oportunidade.